Meus irmãos, então eu quero dizer a você que pela bondade do Espírito Santo, ele tem uma palavra ao seu coração. Tanto a você que veio aqui prestigiar esta noite, quem sabe está desviado, quem sabe você ainda não tomou essa decisão. E para você também que já professou a sua fé, que é alegre e satisfeito em gritar a paz do Senhor Jesus em via pública, né? Porque tem crente que tem dificuldade. Em via pública ele fica constrangido da paz do Senhor. Eu já sou meio atrapalhado, irmão. Eu gosto de gritar bem alto. Pai do Senhor, irmão. Tem irmão que fica com a mão encolhida sem jeito, quase caçando meio de se esconder. Eu digo, mas não tem jeito não. Se eu ver e eu conhecer que é crente, eu grito. Ei, meu irmão, Pai do Senhor Jesus. Acabou, já foi. Né? Não tem esse negócio não. Eu já sou barulhento mesmo. Mas vamos lá. O livro do Gênesis é o livro do princípio, do começo. É o Bereshit. E no capítulo de número 1, esse texto é muito conhecido. É até uma base forte doutrinária nossa, né? Para nós defendermos algumas convicções, algumas crenças, teologicamente falando. Mas só que esse versículo, ele tem algo que me chama muito a atenção. E no me chamar a atenção, Deus ministrou muito ao meu coração a respeito disso. O capítulo de número 1, o versículo 26, é exato momento onde há uma decisão de criar, né? De criar o homem, de fazer o homem. E nesse capítulo de número 1, versículo 26, revela-nos o poder dessa criação. Por quê, pastor? Veja bem, Deus, ele é um monarca muito poderoso, e a palavra do monarca, ela surte efeito quando ela é liberada. Ele não precisa ir, só sua palavra ainda é suficiente para que aconteça. E durante o período da criação, no poder da palavra, ele criou tudo, os céus e a terra e todos os seres viventes que existem na terra. No poder da sua palavra, Deus deu vida, Deus construiu tudo o que existe, que os seus olhos podem contemplar e o que os seus olhos não contemplam e que a ciência ainda tenta entender. Deus criou tudo no poder da sua palavra. E em um determinado dia desta criação, os seres celestiais, toda a eternidade, assiste Deus dizendo, e haja porção seca, haja separação entre os firmamentos das águas, e Deus vai estabelecendo o poder da sua palavra. E todos os dias, quando Deus termina, a Bíblia diz que Deus terminou e viu que era bom. Porque a bondade das coisas você não vê quando elas começam. A verdade é que a bondade das coisas você só vai saber quando elas terminam. É que nem o ministério. Você quer ver o ministério do homem, a bondade não é como ele começa, é de como ele vai terminar. Então, por isso que diz, todos os dias quando Deus terminou, diz, viu Deus que era bom, porque havia terminado. E em um determinado dia, a Bíblia é bem enfática em revelar que chegaram-se. Deus então resolveu coroar toda a criação. Para coroar a criação, Deus resolve então criar o homem. Só que a eternidade, os seres celestiais, o universo agora e tudo que existe vai presenciar algo que eles não haviam presenciado. O que, pastor? O monarca agora já não vai mais liberar uma palavra, ele desce. Ele não diz haja, ele agora vai colocar a mão na massa e vai realizar a obra com suas mãos. Então a eternidade já percebe que o que Deus está fazendo é singular. Já percebe que o que Deus está criando é algo extraordinário. Aí a Bíblia diz que Deus desceu, pegou o barro, com muito detalhe minucioso, essas veinhas, esses vasos sanguíneos, esse tecido, todos esses detalhes que você tem no corpo, criados minuciosamente pela mão do Criador. Cada detalhe ele vai estabelecendo, ele vai dando sentido a tudo. Só que quando ele cria, a criação fica tão extraordinária que Deus resolveu agora dar vida a esta criação, só que ele não vai torná-la simplesmente alma vivente. O texto diz com clareza que ele trouxe bem perto de sua boca e soprou nas narinas de Adão. Veja bem, quando Deus sopra nas narinas de Adão, a Bíblia diz que ele tornou-se alma vivente. Porém, observe bem, esse sopro não é Deus simplesmente dizendo Adão viva, não. Este sopro é Deus dizendo assim, seja eterno como eu sou eterno. Viva Adão. Adão passa a viver agora eternamente. E Deus cria um jardim para colocar Adão dentro. Deixa eu lhe falar, Deus não criou Adão por causa do jardim. Deus criou o jardim por causa de Adão.
E ele cria um ambiente para que ele pudesse se manifestar e se relacionar de uma forma única, de uma forma singular. A Bíblia diz agora que Adão recebeu a imagem, mas o texto vai dizer assim: façamos a nossa semelhança. Imagem está falando de aparência, mas semelhança está tratando-se de forma direta do caráter de Deus. Era Deus dizendo: Adão, tu vais parecer comigo, mas também tu vais ter o meu caráter. Observe que o texto diz: façamos a imagem, vírgula, continua, e também a semelhança. Só que depois de semelhança, perceba, é até interessante a ACF, que ela faz questão de dividir esse texto, as outras Bíblias, e nem é obrigatoriamente, mas nela sim, divide por um ponto e vírgula, dizendo que ali agora, a partir daquele momento, haverá um decreto. E esse decreto, ele diz assim: olha, agora com a minha semelhança, com o meu caráter é possível tu governar tudo o que eu criei. Com o meu caráter, os seres terrestres vão te obedecer. Com o meu caráter, as aves dos céus vão te obedecer. Com o meu caráter, tu vai dizer e as coisas vão acontecer. Por quê? Porque com o meu caráter, Adão, é possível governar a terra e governar todos os seres. É por isso que todo homem de Deus, com uma vida no altar, com uma vida separada, com uma vida de jejum, com uma vida de oração, com uma vida de renúncia, não é fácil renunciar, mas é possível renunciar. Com a vida de renúncia, ele passa a ter na pessoa de Cristo o caráter novamente. É por isso que tem homens que governam de forma diferente no reino de Deus. É por isso que tem homens de Deus que quando eles começam a fazer, Deus coloca a sua mão junto, e tudo que ele vai fazendo, Deus vai prosperando. Por quê? Porque junto com o que ele está fazendo, a mão de Deus está indo no caráter da pessoa de Jesus Cristo, que fora restabelecido no Calvário. Adão recebe o caráter de Deus. Só que a eternidade ainda tem que assistir algo ainda interessante. O capítulo de número 13, versículo 8 diz que Deus descia no jardim para conversar com Adão. Adão não é qualquer ser da criação. Adão é aquele que Deus criou, é aquele que Deus estabeleceu, e Deus descia para conversar com Adão. Um relacionamento tão interessante que todas as vezes que Deus descia no jardim, aonde Adão estivesse, ele sentia a presença de Deus dentro do jardim. Por quê? Porque quando se está em comunhão, é impossível a manifestação de Deus acontecer e não se sentir a presença dele. Quando se tem uma aliança firmada, intrínseca diante dele, é impossível que haja um culto onde a presença dele se manifeste e você não sinta a presença dele. Adão estava em qualquer ponto do jardim. Quando Deus descia, o jardim mudava tudo. O ambiente ficava totalmente diferente. Adão parava de fazer o que estava fazendo e caminhava em direção ao ponto aonde Deus se manifestava. E de uma forma direta, Deus se relacionava, dialogava com Adão, conversava. E haja pregadores dentro das suas linhas, dos seus pensamentos, aplicam que Deus conversava a respeito de vários assuntos. Eu não vou por esse caminho, porque é um caminho muito perigoso, mas que Deus falava a respeito de assuntos diferentes com Adão. Deus falava. E a Bíblia diz que Deus percebeu que Adão estava só, fez então uma companheira, uma ajudadora, adjutora, para estar ao seu lado. E um belo dia, como tudo que está indo bem, a qualquer momento pode sofrer uma alteração, no jardim também sofreu uma alteração. A Bíblia diz que Eva passou a observar, desejar, porque o pecado é assim: primeiro se observa, segundo se deseja, para depois então se consumar. E Eva então começa a observar, a serpente percebe, ela deseja o fruto e ela sente vontade de comer do fruto. O problema não é o fruto, o problema é a obediência à palavra que Deus havia estabelecido. Mas Eva comeu do fruto e Adão, perto, próximo da situação, não impede Eva. Adão não estava ausente, ele estava próximo, ele vinha chegando, como alguns textos dizem com clareza no original, e se você ler com atenção, não dá para pegar essa conta e botar só na conta para Eva. Não, o que Eva? Não, senhor, não, senhor. Adão estava próximo, pastor. Adão estava vendo o que estava acontecendo, vendo o fruto sendo consumido. É tanto que ele nem resistiu de consumir o fruto, ele não resistiu.
Ele nem disse, o que tu fez? Não, ele pegou o fruto e disse, rapaz, quer saber de uma coisa? Deixa eu ver esse negócio aqui, porque isso aqui deve ser bom mesmo. E comeu também. E agora ambos estão aonde? Estão caídos. Estão em pecado. Só que algo interessante aqui acontece, e é aqui que eu quero ministrar a palavra de Deus ao seu coração. A Bíblia diz então, que depois de Adão haver caído, agora envergonhado, humilhado, ainda dentro do jardim, a Bíblia diz que Deus resolveu, deixa eu lhe falar, Deus dos seus atributos, sabia ou não sabia que Adão tinha pecado? Deus, dentro da sua onisciência, da sua onipresença, Deus presenciou ou não presenciou o momento que Adão comeu fruto? Deus tinha consciência ou não tinha que Adão havia caído? Mas uma pergunta que não quer calar, uma pergunta que não silencia. O que é, pastor Luzivan? O que Deus está fazendo no jardim depois da queda? Por quê? Isaías 59 diz o quê? Eis que o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. A Bíblia diz que uma vez o homem caído, Paulo escrevendo a casa humana, diz, foram destituídos da glória de Deus. Deixa eu lhe falar, eu vou lhe dizer aqui. Se fosse no meu caso, no seu caso, e nós estivéssemos julgando a causa dessa, nem no jardim nós não ia. Nem no jardim nós pisava. Dizendo, rapaz, desobedeceu, não, para que não é responsável, nem lá eu vou. Eu vou mandar só avisar para ele desocupar o jardim, que eu não quero nem olhar para a cara dele. Eu não quero nem saber quem é mais ele. Hã? Você sabe o que Deus fez? Depois de tudo isso, você sabe? Porque às vezes quando nós vamos falar de missões, nós olhamos para o palco missionário, não existe nenhum maior do que o Calvário. Não existe nenhum lugar que ressoe a missão mais forte do que no Calvário. Só que no jardim é o primeiro ato missionário da eternidade. É Deus descendo aonde muitos não desceriam. É Deus indo aonde muitos não iriam. É Deus visitando aonde muitos não teriam coragem de visitar. É Deus fazendo o que muitos seres celestiais jamais fariam. Deus poderia ter tratado esse caso, sabe como, pastor? Uma teofania. Deus poderia ter tratado esse caso com Gabriel. Gabriel desce lá, diz para Adão que ele pecou. Diz para ele desocupar o jardim, que o negócio está errado. Poderia muito bem pegar um ministro, um querubim, não sei porquê, e dizer, desça lá e diz para desocuparem, e pode colocar para fora, diga que estão destituídos da minha glória. Digam que eu não desço mais lá, que eu não tenho mais nada com eles, que acabou, e que a partir de agora está rompido. Acabou toda a aliança, acabou não. A eternidade está olhando Adão dentro do jardim, caído, humilhado, envergonhado, escondido. Por quê? Porque o pecado envergonha. Porque o pecado humilha. O pecado ele humilha, ele envergonha. Nós disciplinamos dentro dos nossos termos doutrinários porque é ético, mas o pecado ele é suficiente para humilhar o homem. Ele é suficiente mais do que 30 dias, do que 60, 90. Ele envergonha. O pecado ele vai na alma. Ele está no tribunal da consciência. O pecado é algo que na calada da noite ele aponta o dedo na cara e te humilha. E o pecado está lá humilhando Adão entre as árvores do jardim. O pecado está lá envergonhando Adão com as folhas secando. Ele trocava a folha, botava, olhava para ele e dizia, estou nu. Olhava para ele e dizia, estou nu, estou envergonhado. Humilhados dentro do jardim, Deus assistindo aquela cena. Aí a Bíblia diz o quê? Vai lá, desce um anjo não. A Bíblia diz que Deus agora desce do seu trono. E ele começa a caminhar em direção do jardim. Anjos estão olhando dizendo o que Deus está fazendo. Ei, deixa eu lhe falar, querubins estão dizendo, mas o que é isso? O que o Altíssimo vai fazer com esses impuros? O que o Altíssimo vai descer lá no meio desses envergonhados e humilhados? E Deus está descendo na direção do jardim. A eternidade está olhando e está assustada. Por quê? Porque princípios foram quebrados.
Princípios que não podiam ser quebrados foram quebrados. Mas deixa eu lhe falar, essa noite eu falo a respeito de um Deus que é capaz de pegar aonde princípios foi quebrado, que é capaz de pegar aonde o pecado humilhou, que é capaz de ir aonde o pecado envergonhou, que é capaz de visitar quem a sociedade já não acredita mais, que é capaz de visitar quem a família, nem a própria família teria coragem de visitar. Essa noite eu falo a respeito de um Deus que a tua lepra não te separa, não humilha o suficiente para que ele não te visite. Essa noite eu falo a respeito de um Deus que o pecado mais humilhante dessa noite aqui, mais escondido na sua alma, não impede Deus de descer essa noite aqui para te visitar e para fazer uma nova aliança com você. Eu prego a respeito de um Deus que a teologia na sua magnitude nunca vai conseguir explicar, que a teologia na sua grandeza nunca vai conseguir revelar as entrelinhas da criação desse Deus. E ele está descendo no jardim. E quando Deus desce no jardim, aí Deus chega dentro do jardim e começa a caminhar. Porque você pode até estar em pecado, mas quando Deus desce, não tem esse que não perceba. Pode não sentir com harmonia, pode sentir pavor, mas percebe que desceu. Hein? Cadê? O diácono dizia, o pastor estava lá mensagem e parecia que tinha formiga. De um jeito ou de outro, ele estava sentindo que Deus estava no ambiente. Então você chegou essa noite aqui, Deus está no ambiente. Deus está nesse ambiente aqui. Ele está nesse ambiente. Oh, aleluia! Aí Deus desce dentro do jardim, aí Deus dá uma palavra e ele diz assim, Adão! A voz de Deus ecoa dentro do jardim. Sabe por que Adão se escondeu, pastor? Porque Adão sentiu medo. Porque justificado em Jesus, a gente sente alegria. Mas destruído no pecado, a gente sente assombro e medo desse Deus, porque ele é assombroso. O homem em pecado tem medo de Deus, porque sabe que na sua mão está a justiça. E na sua mão está a sentença. E na sua mão tem o poder de fazer e desfazer. Adão nunca tinha ouvido, pastor Neto, a voz de Deus do lado de fora. Nunca tinha ouvido, ele ouvia a voz dele, porque a voz de Deus dentro, ela é mansa, ela é suave. Mas a voz de Deus do lado de fora, ela é como o som de muitas águas. E Deus fala no jardim, ecoou, e Adão se escondeu. Aí Deus disse, Adão, ele disse, ô Senhor, onde estás? Adão disse, eu estou escondido, Senhor. Eu estou aqui humilhado, Senhor. Aí Deus disse, Adão, aparece que eu quero tratar contigo. Adão chega para perto para nós dois conversar. Senhor, mas eu estou nu. Senhor, eu não posso. E Deus disse, na minha presença, Adão, tu tem que te apresentar. Porque diante dos meus olhos nada passa desapercebido. Sai de trás da árvore, Adão. Senhor, mas eu não posso. Vem aqui, Adão. Por quê? Porque tem duas coisas aqui, Adão. Pela minha justiça eu vim cumprir uma sentença, mas pelo meu amor eu desço aqui e venho cumprir outra. Adão, onde tu estás? Eu estou aqui, Senhor, vem cá. Deixa eu falar contigo aqui, Adão. Eu investi demais em você. Adão, eu desci. Ninguém foi criado como tu foi criado. Eu te moldei com as minhas mãos, as impressões digitais eternas em ti. Adão, tu tem o que nenhuma criação tem. O que é, Senhor? Tu tem fôlego que foi soprado direto da minha boca nas tuas narinas. Adão, eu investi demais para te perder de qualquer jeito. Ei, Adão, deixa eu te falar uma coisa. Pela minha justiça, tu não pode permanecer mais dentro do jardim.
A minha justiça, ela não pode ser ferida, o princípio dela. Eu vou ter que te colocar para fora do jardim. Mas Adão, pelo meu amor, eu desci hoje aqui na viração do dia, não foi para te condenar. Eu não vim aqui, Adão, para dizer que simplesmente do suor do teu rosto, porque para isso o anjo servia. Eu não vim aqui para dizer para ela que ao conceber e dar à luz ela vai sentir dor, não. Um anjo servia. Eu vim aqui fazer algo maior. Porque tem gente que pensa que Deus está perdendo tempo para acusar alguém. Não, irmão. Quem perde tempo para acusar é Satanás. Quem perde tempo para acusar e quem dá tempo para acusar também é boca de Satanás. Deus não perde tempo para acusar ninguém. Deus não perde tempo para humilhar ninguém. Deus sempre está à disposição, dando uma nova oportunidade e uma nova chance para que as coisas se restabeleçam. Aí Deus chama Adão aqui e disse: olha, Adão, é verdade que a partir de agora dores do suor do teu rosto vai comer o pão. Ela vai sentir dor. Serpente, você vai rastejar. E eu vou colocar uma inimizade entre ti e a linhagem dela. Mas vem cá, Adão. Eu vou te colocar para fora do jardim. Mas eu vou te colocar para fora do jardim com uma promessa. Não dá para te ficar. Mas olha para mim. Vem cá, Eva. Adão, dá uma olhada para ela, tá vendo? Da semente dela. Adão, pelo teu caráter não dá para fazer mais nada por ti. Adão, pelo estado que tu tá, não dá para fazer nada por ti. Mas pelo meu caráter ainda dá para fazer muita coisa por ti. Vem cá. Da semente dela, eu te dou a minha palavra. Eu vou levantar um. Ei, Adão, e o que eu vou levantar? Escuta que eu vou te falar. Olha para mim, Adão. E Deus ajeitando aqui, organizando. Já tinha tirado, irmãos, as folhas ressequidas. Deus já estava colocando a pelezinha do cordeiro. Vestindo ele, diz: eu te dou a minha palavra, que da semente da mulher eu vou levantar um. E o que eu vou levantar, Adão, vai restaurar a nossa aliança de volta. Eu não te perco, Adão, por nada. Eu não abro mão de você. Tá bebendo, tá, mas Deus não abre mão de você. Tá nas drogas, tá, mas Deus nunca abriu mão de você. Tá desviado, jogado na sarjeta, tá, mas Deus nunca abriu mão de você. Deus ainda continua no mesmo lugar. Quem faltou ao encontro foi Adão. Deus não falta ao encontro. Olhe para mim. Quem falta ao encontro sou eu e você. Deus não falta ao encontro. Eu duvido se você procurar Deus no mesmo lugar aonde você tinha uma intimidade mais intensa, se você não encontra. Deus não se esconde do pecador. É o pecador que se esconde de Deus. Adão, eu te dou a minha palavra, Adão, que eu vou resgatar, eu vou restaurar. Só que o interessante é que Deus está falando para Adão aqui é uma promessa muito forte. Deus está dizendo para Adão: eu vou te trazer de volta. Eu vou restaurar o que você está perdendo, Adão. Aqui tu perdeu a semelhança, tu perdeu o meu caráter, tu não tem como governar mais nada, Adão. Tu agora vai ter muito trabalho, tu vai ter muita dificuldade, mas eu não desisto de você em momento nenhum. E a Bíblia diz que Deus colocou Adão para fora por causa da sua justiça, mas Deus lhe faz uma promessa por causa do seu amor. E o seu amor é um amor que foi gerado de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Ouça bem, eu vou repetir de novo. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida. E eu vou mais longe, não é qualquer vida, é vida eterna. E aí é onde eu chego aqui. Mas o que é que diz o capítulo
1 e versículo 26. Foi sozinho que Deus desceu? Foi sozinho que ele fez, pastor? Desçamos e façamos. Então significa que o resgate não é só do Pai. E aqui é o caminho para encerrar. Deus faz a promessa. Confere? As 3 descidas principais de Deus na terra. As 3 descidas principais de Deus na terra só foi por um objetivo. Foi para encontrar você, foi para te fazer uma promessa, te resgatar, te restaurar e garantir que você vai desfrutar da eternidade assim como o começo foi estabelecido. Quem quer morrer aqui? Ninguém. Alguém quer morrer aqui? Não, pastor, quer morrer? Ninguém. Por quê? Porque você não foi criado para morrer. Deus não cria Adão projetado para morrer, meu pastor. Ele cria para viver eternamente. É por isso que o homem não comunga com a morte. É por isso que não adianta, pastor Ivan Lima, que não vai ter parceria com a morte. Não tem esse negócio. O senhor não foi criado para morrer. O senhor foi criado para viver eterno. A Bíblia diz o quê? Que ele fez a promessa. Quando chega na eternidade, o filho dá uma olhada e disse: pai, ele disse, eu fiz a promessa. Ele disse, e eu desço para cumprir a promessa. Tu desce e digo, mas ele disse, mas tem um problema. O meu problema é com o homem. E só um homem pode se retratar comigo. Então, nesse caso, aí a eternidade assiste outra coisa. Começa a ver o filho se despindo de toda a sua glória, abrindo mão, se esvaziando da sua glória, tirando a sua coroa, colocando de lado. E aí ele está dizendo, o que ele vai fazer? Ele disse, eu vou descer para resgatar de volta o que se perdeu. Eu vou buscar de volta o que se perdeu. A eternidade não entende, mas o filho disse, eu vou descer. E eu vou nascer, vou crescer, vou sofrer, vou me tornar o alvo da ira do Pai. Mas eu não abro mão de Adão. Adão é nosso. Nós vamos trazer ele de volta. Deus não sonha com você 100 anos. Deus não sonha com você 1000 anos. Deus não projetou com você 2000 anos, não. O que Deus projetou? Deus projetou uma eternidade. O relacionamento é eterno. Deus não te quer pela metade, Deus te quer por completo. Deus não te quer por meio termo, Deus te quer por completo. O mundo te quer quando tu tem força. O mundo te quer quando tu tem vigor. O mundo te quer quando tu tem saúde. Mas quando tu envelhece, as forças se acabam, o mundo não quer mais. Mas Deus está dizendo, não, eu te quero com os cabelos pretos, mas te quero com os cabelos grisalhos. Eu te quero na juventude, mas eu te quero na velhice. Eu te quero enquanto tem vigor, mas eu te quero quando tuas forças se acabar. Por quê? Porque eu quero uma eternidade contigo. Eu quero uma eternidade contigo. Eu quero uma eternidade contigo. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui essa noite. E Deus está falando com alguém aqui, está dizendo, eu te quero por mais tempo do que você pensa. Aleluia, 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 aleluia. Por gentileza, coloque os seus pés. Por gentileza, com muito carinho, se fique em pé, por favor. Fique em pé aqui, agora ouça para mim você. Pastor, quando perguntaram se tinha algum amigo aqui, eu encolhi a mão, pastor. Sabe por quê? Porque eu tenho vergonha de levantar a mão, pastor. Por quê? Porque eu estou afastado. Sabe, pastor, quando perguntaram se tinha alguém aqui que não era crente, eu fiquei quietinho, porque eu fiquei sem jeito de dizer que eu estava aqui. Adão também estava escondido de trás das árvores do jardim. Mas Deus chamou Adão pelo nome e ele não pôde resistir. Essa noite aqui você pode se esconder do pastor Neto. Você pode se esconder do pastor Ivan.
Você pode se esconder do pastor Luzivan, mas não é possível se esconder de Deus essa noite aqui. Talvez você está me ouvindo do outro lado aí da rua. Você está ouvindo a mensagem de dentro de casa, e Deus está dizendo para você: tu pode até não ter ido no culto, o pregador pode até não estar te vendo, mas eu, Senhor, incomodei ele para dizer em alto e bom som: eu estou te vendo e eu te quero. Eu estou te vendo e quero resgatar você de volta para minha presença. E a pergunta, enquanto eu concluo os próximos 3 minutos, a minha pergunta é: pastor Luzivan, eu estou aqui no meio, eu estou desviado, eu estou afastado, mas eu não tenho coragem de ir na frente, pastor. Eu quero voltar para Jesus hoje. O que eu faço? Dá só um sinal com a mão. Só me diz, tem a primeira alma está ali atrás com a mão levantada. E eu já peço um obreiro, isso aqui é estratégia. Algum obreiro, por favor, chegue perto dele lá. E aonde está a segunda alma para Jesus essa noite? Eu pergunto, aonde está a segunda vida que essa noite está dizendo: pastor, eu não dou conta de ir aí na frente, mas eu estou aqui, Jesus me achou, pastor. Não tem como eu me esconder, pastor, onde você está. Levante sua mão, só basta dar um sinalzinho assim com a mão. Dizer: pastor, eu estou aqui. Pastor, eu estou aqui, pastor. Eu estou afastado, pastor. Eu estou aqui, escondido no cantinho. Aonde você está? Aonde você está? E enquanto você decide, eu vou concluindo a mensagem. O filho veio, concluiu o Calvário, só que ele voltou. Aí na volta, pastor, Deus Espírito Santo olhou e falou: pai, o senhor desceu e fez a promessa. Deus filho, o senhor desceu e cumpriu a promessa. Agora você me dá licença que eu estou descendo. Aleluia. Aleluia. O senhor fez a promessa, o senhor cumpriu a promessa. Eu estou descendo para selar a promessa. Aleluia. Ai, 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 aleluia. O que é o selo, pastor? O selo é onde vai o carimbo, é onde oficializa que é de verdade. E o selo prevalece enquanto o rei viver. Enquanto o rei for vivo, pastor, o ofício está garantido. E o rei da eternidade ainda está vivo. A promessa está selada. A promessa está de pé. Aí ele deu uma olhada, Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém. Porque eu estou subindo, mas tem alguém que está descendo para selar a promessa. Ficai em Jerusalém. Ai, cabai, Yarai, pai, que vassoura, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revertido. Aleluia. O que é isso? Ele está dizendo assim: separa aí um número de crentes que eu vou revertir. E o revertimento que eu vou trazer é para quê? É para saquear o inferno, é para povoar o céu. Eu vou revertir para eles fazer cruzada na beira da BR. Eu vou revertir eles para fazer cruzada em via pública. Para quê, Senhor? Para continuar dizendo que a promessa ainda continua de pé, que eu ainda quero resgatar e que eu ainda tenho projeto. E a minha pergunta é: aonde está a segunda pessoa, Senhor? Não tem como você escapar dos olhos de Deus. Pastor, não estou aí no meio da multidão, mas eu estou aqui dentro de casa, eu estou aqui na beira, eu estou por aqui, pastor. Eu quero a mensagem que Deus está ministrando essa noite na sua boca, está falando comigo, pastor. Aonde está? A pergunta, já vou encerrar: aonde está a segunda pessoa essa noite? Eu já estou me encerrando. Aonde está a segunda pessoa essa noite? Aonde está a segunda pessoa essa noite? O Espírito de Deus está me incomodando. Está me incomodando para mim estender o convite. Aonde está a segunda vida essa noite para Jesus?
Aonde está a segunda pessoa para Jesus? Aonde está? Aonde está a segunda pessoa para Jesus essa noite? Pastor, estou aqui, estou em guerra. Pastor, estou aqui escondido, mas Jesus está me impulsionando. Eu quero convidar você, vem aqui à frente, rápido. Rápido, rápido, então dê um sinal com a sua mão assim: pastor, eu estou aqui. Pastor, eu estou aqui, eu preciso com urgência de Jesus. Eu quero pedir à igreja que, por gentileza, levante as mãos aos céus. E nós vamos interceder por esse setor. Vamos interceder por essa vizinhança. Vamos interceder por Rio Maria. Vamos interceder essa noite dizendo: Senhor, quebra as algemas, lança os ferrolhos por terra. Senhor, que em Rio Maria fique, meu Deus, conhecida como a cidade, Senhor, que tem ganhado almas para o teu reino de uma forma poderosa. E que esta igreja seja um ponto estratégico de Deus, um ponto de Deus para salvar, para curar e para libertar. Jesus, nós profetizamos isso nesse ambiente e nesse lugar, em nome de Jesus. Pastor, ore. Glória a Deus.